Saudações, meus amados irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um caso de materialização que ocorreu comigo alguns dias atrás. Bom, estava eu no centro da cidade, né, atrás de dois livros, né? Como vocês sabem, né, eu gosto muito de ler, de estudar, né, desde muito jovem, e eu estava à procura de dois livros espíritas, né? Um deles com o nome de Medicina do Além, psicofonia do médium João Berbel, através do espírito do Dr. Ismael Alonso, e o outro livro, Além da Matéria, psicografia de Robson Pinheiro, pelo espírito do Dr. Joseph Gleber. Bom, são dois livros, né, excelentes, né? E assim, por eu ser fisioterapeuta, profissional da área da saúde, muito me interessou estas duas obras, né? Medicina do Além e Além da Matéria, tá? Pelos doutores, né? Ismael Alonso e Joseph Gleber. Enfim, estava eu no centro da cidade, tá? À procura dos dois livros. Eu já tinha pesquisado antes pela internet, né? Através do Google, visitando algumas plataformas digitais, né? Em busca destes dois livros, né? Então, passando pelo centro da cidade, né? Fui até o Sebo Le Brasil, né? E fui em busca então deste livro que eu havia visto na internet, né? Com o título de Medicina do Além, né? Então me dirigi, né, à seção de livros espíritas, tá? O vendedor, né, atenciosamente me encaminhou para a estante de livros, nas quais estavam os livros espíritas, né? E me deixou à vontade. Na ocasião, eu era o único cliente da loja, né? Na loja só havia, além de mim, o vendedor e mais uma atendente, né? Recepcionista, balconista. Ela estava no balcão trabalhando, né? Enquanto o vendedor atenciosamente também, após me direcionar, né, ao local exato, também se dirigiu ali ao balcão e continuou seu trabalho. E eu fui então procurar pelo livro, né, Medicina do Além. E também estava à procura de outro livro, Além da Matéria. Bom, depois de eu fazer a Operação Pente Fino, ou seja, eu fui do início, né, lá do topo, até o final, procurando pelos livros e não os encontrando, eu me dirigi então até o vendedor, né, e disse para ele assim que eu não tinha encontrado o livro Medicina do Além, né? Então ele entrou em contato com a outra loja, era uma sede, né, uma filial, que ficava a uns 2 quarteirões ali daquela livraria Sebo, né? Então o vendedor me disse, né, que este exemplar se encontrava na outra loja, né? E a outra loja era muito próximo, ficando a apenas 2 quadras. Bom, então eu agradeci, né? E o vendedor me sugeriu, né? Ele acabou recomendando, né? A voltar para a estante de livros espíritas e desse uma olhada para ver se eu não me interessava por nenhuma outra obra, outro título. Bom, como o outro livro já estava reservado para mim na outra loja, então eu me dirigi à seção de livros espíritas, naquela estante onde eu estava minutos atrás. E voltei à estante e comecei a procurar por outros livros do meu interesse. Mas lembrando que naquela ocasião eu só estava com R$ 25 na minha carteira. Eu só contava com R$ 25 na minha carteira. E comecei então a procurar por cada título, cada livro.
para qual a minha surpresa, quando eu olhei atentamente, na minha frente apareceu o livro Além da Matéria. E eu achei estranho, porque naquela posição, aproximadamente na altura aqui, ó, do meu tronco, aquele livro estava acomodado, né, localizado numa altura e numa distância que era bem perceptível aos meus olhos. Então era de fácil identificação. Então, quando eu me dirigi à estante de livros espíritas, né, eu facilmente identifiquei o livro. Eu bati o olho no livro, né, e não acreditei. Eu disse a mim mesmo, mas como? Eu estava aqui minutos atrás e este livro não estava aqui na estante. Porque minutos atrás, quando eu estava nesta estante, nesta seção de livros espíritas, eu tinha, então, observado atentamente, livro por livro, tá? Se eu conseguia encontrar, né, o livro que eu estava procurando, Medicina do Além, e também Além da Matéria, que eram os dois títulos do meu interesse. E não havia encontrado nenhum. E aonde este livro estava, que era de fácil identificação e localização, há minutos atrás, eu não o vi ali, porque ele não estava ali. Aquele livro não estava ali. Então eu olhei no meu derredor, no meu entorno. Eu olhei à volta de um lado, olhei de outro. Só via eu ali na livraria, no sebo, né? Além do vendedor e da atendente, né? Só estávamos nós, só nós três. E o vendedor e atendente não saíram de seus balcões. Então, era impossível que o vendedor e a atendente tivessem colocado o livro lá naquele lugar, porque os dois não escaparam à minha vista, né? Tanto o vendedor como a atendente, recepcionista ou balconista, permaneceram no balcão enquanto estavam me atendendo. Eles não saíram de lá. E minutos atrás, eu estava lá, naquela estante de livros espíritas, e no mesmo local onde eu vi o livro Além da Matéria, não havia livro nenhum com este título. Eu não percebi, eu não vi, eu não visualizei este livro lá, minutos atrás. E repito novamente, o local era de fácil identificação e localização. Se este livro, Além da Matéria, estivesse minutos atrás, aonde eu observei depois, eu teria facilmente identificado, porque minutos atrás eu olhei item por item, livro por livro, atentamente, e não encontrei. Foi por este motivo que me dirigi até o vendedor, perguntando sobre os títulos. Bom, para minha surpresa, eu encontrei o livro ali na minha frente, materializado. O pensamento que eu tive na hora foi este: o livro apareceu aqui, se materializou, porque ele não estava aqui. Minutos atrás, eu estava aqui no mesmo lugar, na mesma posição, olhando para o mesmo local e não tinha achado, porque ali ele não estava. Quando eu saí por um instante daquele local, quando eu saí daquela sessão de livros espíritas e me dirigi ao balcão, foi o momento em que a materialização deve ter ocorrido. Porque naquele momento em que eu saí daquele local, daquela sessão de livros espíritas para me dirigir ao balcão, foi no meu retorno, foi quando eu retornei na mesma instante à procura de outros títulos, que eu consegui então visualizar o livro Além da Matéria. E
veio muito a calhar, né? Porque o nome é muito sugestivo, né? O título do livro é Além da Matéria, e o livro acabou se materializando na minha frente, né? Quando eu peguei o livro, muito feliz por sinal, eu disse ao vendedor: eu não acredito, está aqui o livro que eu tanto procurava. O vendedor, então, muito surpreso, e também, para o meu espanto, ele olhou assim, fixamente, né? Ele ficou assim por um determinado instante sério, pensativo, e me respondeu o seguinte: engraçado, este livro não está disponível para nós nem no sistema e não estava disponível para nós fisicamente. Este livro não era para estar aqui. Então, assim, né, o vendedor confirmou comigo que aquele livro que eu tinha achado não estava inserido nem no sistema deles, e aquele livro ele não se encontrava também disponível na livraria no sebo, porque, de acordo com a experiência do vendedor, eles não tinham mais este exemplar. O exemplar não se encontrava no sebo fisicamente e nem no sistema, porque quando uma livraria, um sebo vende um livro, automaticamente eles dão baixa no sistema. Então o livro deixa de existir, não somente fisicamente, mas também no sistema. E ele disse que aquele livro não constava nem no sistema, ou seja, aquele livro nunca tinha aparecido fisicamente antes na livraria, no sebo. Foi o que ele me disse. Aquele livro, além da matéria, não tinha aparecido, né, surgido antes na livraria no sebo, porque de acordo com o histórico, né, de acordo com o sistema, aquele livro nunca foi para lá, não existia nem no sistema, não existia nenhum nenhum histórico, né, de compra, venda, né, não existia nenhuma movimentação com esse título, né, para a qual fiquei muito surpreso também, e ele, né, então, né, muito feliz, né, eu atribuí então a materialização daquele livro, né, a Deus, a espiritualidade da luz. Foi o que eu disse para o vendedor. Eu disse o seguinte: este livro ele acabou se materializando, né, e graças a Deus eu encontrei, né. Isso aqui é uma obra de Deus, da espiritualidade da luz, com certeza, né. E quando eu abri a capa do livro, eu fiquei ainda muito mais surpreso com o que aconteceu. Lembre-se que naquele momento, naquele dia, eu só tinha disponível em minha carteira R$ 25. Este livro, em especial, além da matéria de Robson Pinheiro, né, pelo Dr. Joseph Kleber, ele estava marcado com o valor de R$ 15. Como eu tinha R$ 25, me sobrariam R$ 10. O livro Medicina do Além estava disponível em outra loja. E eu fui buscá-lo em outra loja. Bom, saí deste sebo, né, muito satisfeito, agradecido, né? Agradeci o vendedor, a recepcionista, né? Logicamente, estava agradecendo a Deus também pela oportunidade, né, concedida a mim. E quando eu fui até a outra livraria, Lê Brasil, buscar este outro livro, o livro saiu pela bagatela de R$ 10. Ou seja, os dois livros, um custando R$ 15 e o outro R$ 10, ambos saíram com valor, com a quantia de R$ 25, que era o valor que eu tinha naquele momento na minha carteira. R$ 25 exatamente. E eu pude comprar os livros, graças a Deus. Então, de alguma maneira, aqueles livros tinham que estar em minhas mãos, né? Então, eu senti a presença de Deus, e a espiritualidade, de uma certa forma, fez com que aqueles dois livros viessem parar em minhas mãos, né?
alguns dias atrás, pesquisando estes dois livros na internet, através de várias plataformas digitais, eu tinha encontrado estes livros sob um valor acima, né? Em um lugar estava R$ 20, em outro lugar estava R$ 30, né? Em outros lugares até 40, 50 e até mais. Então, em algumas outras livrarias e plataformas digitais, estes dois livros estavam sendo vendidos com um valor acima, né? Mas eu consegui encontrar os dois livros com a quantia que eu tinha disponível no momento. E neste dia, em particular, aconteceram alguns inconvenientes. Eu percebi que alguns probleminhas neste dia ocorreram, como certas interferências, né? No decorrer do dia, no decorrer da minha caminhada, né? Notei várias dificuldades e interferências ocorrendo para que eu não viesse a comprar os livros, para que eu não conseguisse comprar os livros, né? Mas, graças a Deus, né, eu superei essas dificuldades, né? Não dei muita atenção nessas interferências, né? E consegui, então, ir atrás e comprar esses dois livros, tá? Então, assim, agradeço muito a Deus e a espiritualidade da luz por permitir que estes dois livros viessem ao meu encontro, porque foi um caso de materialização, né? E um caso surpreendente de quantia de valor em dinheiro, né? Porque em muitos lugares os valores eles oscilam, né? Em um lugar um livro está mais caro ou mais barato. E estes dois livros de difícil acesso eu pude comprá-los, porque pesquisando mais profundamente percebi, né, que aqui na cidade onde eu moro, né, pouquíssimas, ou se não, o único lugar que estava vendendo aquele exemplar era aquela livraria, aquele sebo, né? Aqui na cidade de Campinas, onde eu moro, né? O único lugar que estava vendendo e disponibilizando aquele livro, aquele exemplar, foi onde eu me desloquei, né? E o mais interessante é você perceber que os dois livros, né, a soma do valor dos dois livros, né, deu exatamente a quantia em valor em espécie que eu tinha naquele momento em minha carteira, além da materialização ocorrida no sebo, tá? Então, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês esta experiência, porque neste dia eu notei uma intuição muito grande para eu me deslocar até aquela livraria, aquele sebo. E eu notei também uma interferência, né? Uma interferência, inclusive, física, né? Eu senti alguns sintomas físicos, né? Teve uma hora que eu senti uma certa indisposição, mal-estar, né? Mas eu não dei muita atenção, eu continuei e passou alguns minutos, aquela sensação de mal-estar, uma indisposição, ela desapareceu, né? E outras interferências que também surgiram com o intuito de me atrapalhar, me prejudicar, mas eu estava conectado, tranquilo, sereno, confiante e determinado a adquirir estes dois livros para estudo, né, porque são livros excelentes para estudar, né, e depois, com certeza, aplicar os conhecimentos, né, nos trabalhos, né, porque o médium precisa estudar, né,
E como eu sou médium desde muito jovem, eu preciso estudar, ler bastante, né? E aplicar também tudo aquilo que a gente aprende, né? Com amor. Então, fiquei muito feliz, né? Com certeza agradecido a Deus e a espiritualidade da luz por permitir que estes dois livros viessem ao meu encontro, né? Então é isto, meus amados irmãos. Está aí um relato de materialização, né? Com certeza já ocorreram, né, em outros momentos, né? Mas gostaria de compartilhar esta experiência em especial que ocorreu alguns dias atrás comigo, que me chamou muita atenção, né? O livro Além da Matéria acabou se materializando ali naquele momento. E o valor do livro, em soma com o outro livro, resultou na quantia exata que eu tinha naquele momento à disposição. E assim, estes dois livros, né, um custou R$ 10 e o outro custou R$ 15. Em outros lugares estavam custando um pouquinho mais caro, né? Então eu tive ainda, né, a bênção de encontrar os dois livros, né, com o valor que eu tinha naquele momento, que eu podia comprar, gastar naquele momento, né? E, e o caso da materialização é incrível, né? É maravilhoso, é magnífico, né? Só tenho a agradecer a Deus e a espiritualidade da luz por isso, tá? Um grande beijo para todos vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo. Gratidão.